O React basicamente possui três grandes pilares que a gente precisa entender bem, tá? Que são componentes, props e estados. Mas nesse vídeo a gente vai focar no processo de renderização, tá? Na final de contas, o que é esse render, quantas etapas consiste nesse processo e quais são essas etapas. Então vem comigo que você vai aprender muita coisa massa nesse vídeo, então bora lá. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, aqui a gente tem basicamente um componente bem simples, tá? Então a gente tem um componente que tem um estado inicialmente com 0, e a gente tem esse use effect aqui, né? Então toda vez que quando esse componente ele for montado, esse efeito aqui ele vai ser disparado apenas na primeira vez, certo? Apenas na montagem desse componente. E aí, de 0 deveria atualizar para 1, mas aqui está aparecendo 2, tá? Você poderia me perguntar aí. Mas basicamente é uma explicação bem rápida aqui. Quando a gente está utilizando o React 18 com o Strict Mode, ele renderiza o componente 2 vezes por padrão, tá? Então tem algumas formas da gente corrigir isso daqui, mas não é bem um defeito, então, enfim, né? É só um detalhe para você entender o que está aparecendo 2 e não 1. Isso aqui em produção, esse código aqui, ele iria aparecer apenas 1 aqui nesse botão, beleza? Bom, feito esse disclaimer, né, pra gente já começar aqui, nesse vídeo aqui o meu foco é explicar para você as etapas que consistem basicamente o processo de renderização do React, tá? Então eu já deixei aberto aqui só para a gente ter uma noção, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso daqui nesse vídeo, então aí depende de você para a gente trocar uma ideia mais aprofundada sobre isso daqui. Mas basicamente você pode abrir aí o console do seu terminal, né? E vir na aba de performance aqui, ó. E você pode fazer uma medição de performance aqui, certo? Então ele vai mostrar para você várias, deixa eu minimizar aqui, ó. Então tem vários processos aqui, a gente consegue ver as chamadas das funções, aqui do React, né? Todo o processo de renderização e as etapas que a gente vai entrar aqui nesse vídeo agora, tá? Então é bem interessante você ver isso daqui, né? Para você que nunca viu, para você que nunca abriu essa aba aqui de performance, tem as extensões ali do React DevTools também que são bem interessantes e bem importantes para você ter, você que é um desenvolvedor que utiliza o React, beleza? Então vamos lá. Basicamente, né? A gente tem essas 4 etapas aqui no que consiste o render, tá? Bom, primeiro de todos, né? É o trigger, né? O start. Então é a parte de criação mesmo. Criar uma task, tá? Porque quando a gente fala criar, não necessariamente essa parte aqui que vai ser, esse step, né? Ele vai ser responsável por exibir pra gente lá no browser, no final. Não, tem vários outros processos aqui que vão acontecer ainda, tá? Então, mas basicamente isso aqui é o start. Então, a tarefa ela é criada, tá? É como se você colocasse uma task ali no To-Do, no Trello, por exemplo, certo? Então, você criou a task, ela criou o cardzinho de task. Não quer dizer que ele tá pronto, não quer dizer nada. Você só colocou ela lá. Beleza. E aí, essa parte, nesse trigger, esse gatilho, que é o início de tudo, ele pode ser de dois tipos diferentes, tá? Que ele pode ser um render inicial, né? Um initial mount, né? Então que é a parte de montagem do componente ali a primeira vez, ou pode ser um re-render, tá? Então basicamente, quando a gente tem o initial render, né? Basicamente é quando a gente cria esse React root através da React DOM, né? Se você está utilizando o Next, provavelmente você não está fazendo esse tipo de coisa aqui, você não está conseguindo ver, mas é o que acontece por baixo dos panos, tá? Então, basicamente seria isso. Se você fizesse utilizando ali o React DOM, né? E aí você vai criar o elemento root, né? Que vai ser, obviamente, como o nome diz, a raiz, certo? E depois você vai renderizar a sua porta de entrada aqui da aplicação, que geralmente é o app, né? O componente app ali, que é o que monta todo o restante, né? Então, beleza. Então, essa é a parte de initial render. E aí tem o re-render, né? Re-render basicamente são chamadas de set state ou mudanças. Que tipo de mudanças? Basicamente a gente tem 4 situações que um componente ele pode renderizar, tá? Exatamente, é assim que se fala, né? Re-renderizar. Ai, caramba. É re-renderizar. Perfeito? Bom, são elas, né? São 4 possíveis etapas, são elas.
o componente ele atualiza, né? Então o próprio componente ali ele atualizou, chamou um set state, por exemplo. Um componente ancestral ali, um componente pai, por exemplo, ele atualiza, as próprias atualizam ou um contexto atualiza. Só que aqui cabe um ponto bem importante que, cara, é muito interessante você prestar atenção bastante nisso daqui agora. Basicamente, todas essas 4 situações, elas derivam de uma única situação, certo? Quando que um componente ele atualiza? Um componente, vamos dizer assim, o seu componente local aqui. Quando que esse app ele seria atualizado? Na chamada do setCount, que é o setState, certo? Então, beleza. Quando que um componente pai ele vai atualizar e, consequentemente, todos os componentes filhos ali abaixo dele vão renderizar também? Basicamente, quando o componente pai, adivinha? Tem uma chamada de setState. Props. Quando que as props mudam? Props, lembrando que são informações que são passadas de pai para filha, né? Do componente pai para o componente filho. E quando que elas mudam? Quando em algum lugar ali teve uma chamada de setState e o context a mesma coisa. Ou seja, resumindo aqui, basicamente, o segundo ponto aqui que é o re-render, né, que é a segunda situação que um componente ele pode fazer esse trigger ali, o gatilho inicial, seria basicamente chamadas de setState. Perfeito? Então, aqui já vale esse ponto bem importante, tá? Então, basicamente, o trigger ele vai dizer o que e como, né, precisa ser renderizado. Lembrando, é como se fosse um cardzinho ali no Trello, na aba de To Do. Beleza? E aí, depois a gente vem para o segundo step, né, que é o Schedule, que é a parte de priorização, tá? Então, o React ele utiliza uma fila de prioridades, tá? E aí, ele tem esse React Scheduler. Então, basicamente, ele vai separar em dois níveis de prioridade, né? As prioridades altas e as prioridades mais baixas, tá? Então, o que seria uma prioridade baixa primeiro? Então, basicamente, tasks em background, network requests, certo? E o que seria uma prioridade alta, né? Então, basicamente, interações do usuário. Então, sempre interações do usuário, elas vão ter uma prioridade mais alta do que essas outras atividades, beleza? Lembrando que aqui são exemplos, tá? Então tem vários outros, mas basicamente para você ter uma noção, isso aqui é importante você entender. Bom, perfeito. E aí, além disso, né, o React também, nessa parte de schedule, ele vai agendar as tasks, né? Tanto os renders, que a gente está falando aqui, quanto os efeitos também, tá? Então tem essa função aqui que chama schedule callback. Que aí é interessante, você consegue até encontrar ela por aqui, em algum lugar que eu vou acabar não encontrando agora, mas você consegue encontrar ela por aqui, perfeito? Bom, o terceiro step, que aí de fato é a parte de render, tá? Então aqui é onde começa de fato o processamento daquela task, é como se você movesse essa task agora por in progress, vamos dizer assim, tá? Então depois que você já definiu a prioridade dela, e agora você vai de fato começar a trabalhar nela, certo? Então, seria a parte de processamento. Agora chegou a sua vez na fila, né? Então, é uma task que ela estava agendada. Então, por exemplo, é um card que estava em To Do, agora você jogou ele para a coluna de In Progress. Perfeito? O que precisa ser atualizado? Essa é a pergunta que é chave aqui para a gente entender esse step aqui de todo o processo de renderização, tá? Então, quando a gente fala processar aqui, a gente está querendo dizer que vai ser criada uma nova Fiber Tree, tá? Aí vem provavelmente a primeira pergunta sua, né? O que seria essa Fiber Tree? Bom, antigamente, né, era bastante comum, e até hoje, né, é chamado de Virtual DOM, tá? Só que o time do React, né, o core team do React, eles não chamam de Virtual DOM mais, porque não envolve apenas o DOM, tá? Então essa Fiber Tree ela é bem mais robusta do que isso, ela guarda bem mais, muitas outras informações, além de informações ali relacionadas ao DOM, tá? Então por isso que eles fizeram toda uma reimplementação desse algoritmo interno, tá? Chamado de Fiber Architecture. Então é bem importante a gente entender isso. Se você quer outros vídeos sobre isso aqui no canal, né, explicando essa Fiber Architecture, deixe nos comentários aí. E se você está curtindo o vídeo até aqui, cara, já se inscreve no canal, deixa seu like aí que já ajuda bastante a divulgação, beleza? E a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo mais avançado aqui para o canal também. Então, beleza, aqui tem um ponto bem importante que eu preciso da sua atenção também, que é o seguinte.
Concurrent Mode, tá? Então, basicamente, nesse step aqui de render, o render, quando ele está com esse Concurrent Mode ativado, ou seja, ele precisa estar com React 18, tá? Então, é uma feature exclusiva do React 18. E posteriores, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, atualmente a gente está na versão 18 do React. Esse processo de render, ele é assíncrono, tá? Então, o render, ele pode ser interrompido e pode ser retomado. Isso aqui é muito massa, tá? Inclusive, tem até vídeos aqui no canal onde onde eu comento bastante sobre alguns hooks novos, né? Por exemplo, como o Use Transition, que a gente consegue utilizar para fazer essas transições e dizer para o React quais são ações que são prioridade dentro da nossa aplicação ali, para ele conseguir pausar, interromper o render de determinadas partes em prol de dar prioridade para outras, tá? Então é bem interessante isso daqui, tá? Então, só um detalhe aqui, ó, voltando aqui no parte do trigger, quando a gente comentou sobre o set state, tá? Então, basicamente, o set state, né, ele é um agendador. Então, eu comentei muito sobre isso num vídeo aqui do canal, não muito antigo, bem recente, inclusive, onde eu explico bastante as diferenças, né, e quando utilizar um, utilizar outro, que são as diferenças entre o use state e o use have, tá? Então, se você quer entender mais como o use state funciona, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, eu vou deixar ele no primeiro comentário fixado, beleza? Então, show! Voltando aqui, então, ponto importante, Concurrent Mode, o render é assíncrono e o render ele pode, isso quer dizer o que, né? O render ele pode ser interrompido e retomado a qualquer momento ali pelo React, tá? E aí finalmente a gente chega na parte, né, tão esperada, né, que é a parte de commit. Então essa parte aqui é de fato a aplicação de todas as mudanças aqui, é o deploy, vamos dizer assim, certo? É quando você vai mover o card ali para coluna de done. Então você fez o deploy da sua task, né, e você move o seu card para done. Então basicamente é commitar essas mudanças no DOM, tá? Então, e processar também, né, todos os tipos de effects. Então basicamente a gente tem dois hooks para isso, lembra? Use Effect, que é o mais comum, e o Use Layout Effect, né? Se você não conhece o Use Layout Effect, deixa nos comentários que eu posso trazer até um vídeo comparando as diferenças entre os dois, mas eles atuam em momentos da renderização diferentes, tá? Então é bem importante entender a diferença aqui. Lógico, na grande esmagadora maioria das vezes você vai utilizar o Use Effect, mas é importante entender que existe esse Use Layout Effect e ele pode ser útil em alguns momentos também, beleza? Então, basicamente é isso, galera. Recapitulando aqui, o trigger ele é o start, certo? Então, ele pode ser dos dois tipos, ele pode ser um initial render ou um re-render, tá? E o schedule é o agendamento, tá? Então, lembrando da fila de prioridades, então tem lá as prioridades de baixo nível e tem as prioridades de alto nível, baixo nível. Requisições HTTP, por exemplo. Prioridade de alto nível, interações do usuário, tá? Terceiro step, o render. Então, uma nova Fiber Tree ela vai ser criada, vai ter todo o processo de reconciliation que eu não comentei aqui, que é importante a gente entender também. Deixa nos comentários que eu posso trazer um vídeo só sobre isso também. E lembrando que tem a parte do Concurrent Mode dentro do render, que o React ele pode pausar, porque o render é assíncrono, e o React pode pausar ou retomar esse render à medida que for sendo necessário. E finalmente o commit, que é a parte de fato onde aplica essas mudanças no DOM e aí é refletido essas mudanças na interface do usuário, beleza? O que mais você quer aprender sobre o React, né? Deixa nos comentários aí. Se você assistiu o vídeo aqui até o final, agradeço demais. Grande abraço. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso ajuda demais aqui, beleza? Então, grande abraço, falou, valeu e até a próxima.